Uma atriz desconhecida está em Hollywood buscando seu lugar ao sol. Até que por necessidade, por precisar pagar as contas, ela acaba aceitando participar de um reality de namoro, onde ela escolheria um entre 3 solteiros para ter um date. Então ela acaba escolhendo o concorrente Rodney Alcala, sem imaginar que ela está escolhendo ter um encontro com um perigosíssimo serial killer. Olá, eu sou Jaqueline Airoso, sejam bem-vindos ao canal Crimes Inesquecíveis, onde hoje eu vou contar para vocês uma história terrivelmente inesquecível. Antes de qualquer coisa, não esqueça já de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário e, se possível, compartilhar com alguém que goste de tais conteúdos. Hoje eu trago para vocês a história do Rodney Alcala, o serial killer do programa Namoro na TV. Não faz muito tempo eu estava ali procurando um filme para assisti esse filme A Garota da Vez, que eu achei bem legalzinho, com a Anna Kendrick, que é uma atriz que eu adoro, e somente no meio do filme ali que eu percebi a ambientação daquele programa e eu vi que aquelas imagens eram familiares, e só ali eu me toquei que essa era a história desse serial killer, e eu achei muito interessante, terrivelmente interessante, pois ele era um verdadeiro monstro, visto que quase todos os crimes que ele cometia eram com crianças, gente, meninas de 8, 12 anos, e resolvi trazer aqui para vocês, já que o conceito desse canal é histórias tão cruéis que jamais deveriam ser esquecidas. Rodney nasceu no ano de 1943, no Texas. Aos 11 anos de idade, ele e a mãe se mudaram para um subúrbio de Los Angeles, já que o pai dele tinha abandonado a família uns 3 anos antes. Então, com apenas 11 anos, ele já foi para Los Angeles. Aos 17 anos, ele ingressou no exército americano. Ele acabou saindo do exército 4 anos depois, por causa de um diagnóstico muito conhecido aqui no universo do True Crime, chamado transtorno de personalidade antissocial. Algo no estilo ali Jeffrey Dahmer, que era o que ele possuía. Então ele tinha convulsões, desmaios, e após 4 anos no exército ele acabou tendo essa dispensa por causa desse diagnóstico, uma dispensa médica. Depois disso ele foi estudar, se formou na Academia de Belas Artes, na Universidade de Los Angeles, e chegou a estudar cinema com Roman Polanski. A terrível carreira criminal dele iniciou no ano de 1968, quando ele atraiu uma menina de 8 anos chamada Tali Shapiro. Ela vai ser muito falada aqui nesse vídeo. Ele atraiu ela para o seu apartamento. O motorista acabou chamando a polícia, alertando para aquela situação. E quando a polícia chegou no apartamento, a Tali estava viva, porém ela estava muito machucada. Ela tinha sido violentada sexualmente e estava muito machucada porque havia sido agredida com uma barra de ferro. Só que o Rodney já tinha fugido ali do local. Acabou fugindo ali para a cidade de Nova York. Chegou lá, ele se matriculou em um outro curso, utilizando o nome falso John Berger. Quando foi no ano de 1971, uma comissária de bordo de 23 anos, chamada Cornelia Mitchell Crilley, foi encontrada morta e violentada, sendo que esse crime ficou sem solução até o ano de 2011. Nesse ano, por conta do primeiro crime, o Rodney foi extraditado para a Califórnia. Vocês se lembram da primeira vítima que ele fez, conhecida, que foi a Tali Shapiro, de apenas 8 anos? A família tinha levado ela embora para o México e não permitiram que ela testemunhasse contra o Rodney no seu julgamento, que seria um crime pesado, de tentativa de homicídio e estupro de vulnerável. Então, por falta desse testemunho, acabou que a promotoria não conseguiu acusar ele desses crimes mais pesados e ele acabou tendo que confessar um crime bem mais leve, apenas o crime de agressão, o que fez com que ele ficasse apenas 17 meses preso, e depois desse período ele foi solto pelo programa da sentença indeterminada, que era um programa que determinava que todos os criminosos, assim que eles começassem a mostrar uma melhora de comportamento, eles poderiam ser soltos. Após ele ser solto, menos de 2 meses depois, ele ofereceu carona para uma menina de 13 anos e nessa carona ele agrediu ela, acabou sendo preso novamente, ficando mais 2 anos, e após esses 2 anos, novamente ele saiu por esse programa da sentença indeterminada, onde sempre que o criminoso demonstrava uma reabilitação, uma melhora de comportamento, ele podia sair. Ao ser solto novamente, já estamos no ano de 1977, ele então volta para Nova York, onde apenas uma semana estando em Nova York, ele mata outra moça, Ellen Jane Hoover, de apenas 23 anos. Quando chega o ano de 1978, é o ano em que ele assume um emprego
de tipógrafo no Los Angeles Times. Ele se apresenta para as pessoas como um fotógrafo profissional. Ele convencia realmente as pessoas, ele convenceu dezenas, talvez centenas de homens e mulheres a posar para ele, muitas vezes em nudez total, eram fotos explícitas. E aí, com certeza, nasceram muitos crimes terríveis, até muitos que a gente não tem todos os detalhes, mas estima-se que tenha sido mais de uma centena de vítimas. Ele sempre falava que estava montando um grande portfólio, o que não era mentira, né? Só que fotógrafo era apenas um hobby, era apenas uma desculpa para ele fazer coisas tenebrosas. Quando eu penso nessas fotos, né, mais de 1000 fotos explícitas, eu só consigo pensar no quanto essas pessoas, tanto homens, mas a maioria mulheres, foram extremamente inocentes. Se uma pessoa me abordar hoje no meio da rua dizendo que eu deveria ser modelo, eu já vou saber que eu não deveria ser modelo. Aquilo ali com certeza é um sinal enorme, um alerta vermelho enorme de perigo. Esse ano de 1978 foi o ano em que o Rodney participou do The Dating Game. E lá no programa ele é apresentado como um fotógrafo profissional que gosta de motocicletas e de programas ao ar livre. Todos que participaram do programa ao mesmo tempo que ele, tanto o pessoal da produção quanto os outros rapazes, perceberam que ele era muito estranho, que ele era muito esquisito. Apesar dele ter aquele charme, né, dos psicopatas e dele ser uma pessoa persuasiva, a energia dele era uma coisa que não conseguia ser forjada. Diversas vezes as pessoas que interagiram com ele falavam sobre como ele exalava uma energia ruim, uma energia estranha. Apesar disso, ele venceu a competição e a moça, que era a Sheryl Bradshaw, acabou escolhendo ele. Eles teriam vários dates ali, até um grande passeio juntos, e de onde deveria supostamente surgir um relacionamento, um namoro. Só que ela acabou se recusando a sair com ele justamente por causa da energia estranha. Isso eu vou detalhar mais no final do vídeo, na parte das curiosidades. Em 1979, Robin Sansou era uma menina de apenas 12 anos que estava indo para sua aula de balé, só que ela desaparece ali em um trecho da praia de Huntington Beach. 12 dias depois, o corpo dela é encontrado já em estado alto de decomposição. Alguns garotos que estavam ali na praia testemunharam que viram ela conversando com um moço que tinha abordado ela, se apresentando ser fotógrafo, e que ele tinha oferecido para tirar algumas fotos com ela, umas fotos dela, e após isso ela nunca mais foi vista. Somente 12 dias depois o seu corpo foi encontrado. Então foi feita uma espécie de esboço ali, um retrato falado, que revelou então o rosto do Rodney Alcala. E essa informação de que eles estavam procurando essa pessoa chegou até ao agente de condicional do Rodney Alcala, que imediatamente entendeu quem que era aquele homem. Eles fizeram várias buscas, chegaram até a casa da mãe do Rodney. Lá eles encontraram o recibo de um armazém, onde você tinha acesso a armários e podia guardar coisas. Você pagava para guardar coisas. Quando eles chegaram no armazém, estavam os brincos da menina Robin Sansou. O Rodney então foi preso, dessa vez sem fiança, e no ano de 1980 ele foi finalmente julgado e condenado à pena de morte. Porém, a Suprema Corte da Califórnia entendeu ali que algumas informações sobre o passado de criminoso sexual do Rodney não tinham sido passadas, essas informações, corretamente para o júri, e anularam essa sentença e pena de morte. Vários anos se passaram, esse julgamento foi refeito, ele aconteceu praticamente igualzinho ao primeiro e novamente ele foi condenado à pena de morte. Só que essa segunda condenação também foi anulada. Muitos anos se passaram, novas tecnologias surgiram, como a polícia ter acesso ao banco de dados mundial que contém DNA de criminosos. O DNA do Rodney foi relacionado, associado diretamente a 4 outros crimes que envolviam desaparecimento de mulheres e meninas, sendo elas Jill Barcombe, de 18 anos, que foi encontrada em um desfiladeiro no ano de 1977. Georgia Wickstead, de 27 anos, que foi espancada em Malibu. Charlotte Lamb, de 31 anos, que foi violentada sexualmente e estrangulada, e o seu corpo foi encontrado na lavanderia de um condomínio em El Segundo. Isso no ano de 1978. Pode ser possivelmente uma das vítimas que ele conheceu por causa do programa de Dating Game. E a Jill Parenteau, de 21 anos, morta em seu apartamento em Burbank no ano de 1979. A promotoria imediatamente foi para unir esses 4 casos com o caso da Robin Sansou
E claro que a defesa do Rodney não gostou nada disso, porque, segundo eles mesmos disseram, com um caso de homicídio, eles poderiam causar uma dúvida no júri, né? Fazer com que eles talvez pensassem que o Rodney poderia ser inocente. Mas 5 casos de homicídio, nenhum júri teria dúvidas do quanto aquele homem era perigoso e perturbado. Devido à correspondência do DNA, que é algo absolutamente inegável, é científico, a Suprema Corte autorizou que juntassem os 5 casos contra o Rodney. Ele foi julgado então pelos 5 crimes de uma vez só, sendo que a partir do 3º julgamento, ele anunciou que ele mesmo seria o seu próprio advogado. Segundo ele mesmo disse, no momento em que a Robin Sansoul estava sendo sequestrada e violentada, ele estava tentando conseguir um emprego. Então essa era a justificativa de que não podia ser ele que estava cometendo o crime, pois ele tinha um álibi. E sobre os brincos da Robin que foram encontrados no armazém de Seattle, ele até usou imagens do programa The Dating Game para mostrar que ele já tinha aqueles brincos e aqueles brincos eram dele e não eram da menina. Foi muito estranho porque enquanto ele estava se defendendo, ele ficava falando com ele mesmo na segunda pessoa e também entrevistando ele mesmo perguntava, ele mesmo respondia. Foi muito bizarro e desconfortável para quem estava lá presente. Sobre as outras mortes, a defesa dele era que ele simplesmente não se lembrava. Tipo, eu não me lembro de ter matado essas 4 mulheres, então eu com certeza não matei essas 4 mulheres. O psiquiatra dele foi a única pessoa que realmente tentou, de certa forma, defendê-lo, né? Mas levando ali para o caso dele não poder ser condenado por não ser mentalmente são, né? O psiquiatra alegou que por causa do transtorno de personalidade antissocial que ele tinha, pode ser que haveria uma outra persona, que ele tivesse um lapso, pode ser que ele cometesse os crimes e não se desse conta do que realmente estava fazendo. Ele tentou levar para esse lado. Porém, o promotor jogou a real e falou que ele não tinha nada disso, ou que isso não interferia no que ele estava fazendo. Ele vivia uma vida normal, sim, ele era perfeitamente capaz de distinguir o certo do errado, mas fazia o errado porque era uma pessoa ruim. E uma surpresa foi a Tali Shapiro, né, a primeira vítima oficial dele, aparecer para testemunhar, provavelmente, o último prego do caixão. E pela 3ª vez, o Rodney foi condenado à pena de morte, onde ele ficou aguardando no corredor da morte até o fim da sua vida. Acredite se quiser, esse monstro morreu esperando ainda a sua pena de morte, morreu de causas naturais aos 77 anos de idade em julho de 2021. Agora, como sempre, vou falar algumas curiosidades sobre esse caso do Rodney Alcala. Ele processou o sistema penal da Califórnia por um incidente onde ele escorregou e caiu, e também processou porque a prisão se recusava a fornecer a ele uma alimentação com baixo índice de gordura. Rodney Alcala escreveu e publicou um livro na prisão chamado You, the Jury, onde ele se colocava como inocente de todas aquelas acusações sobre o caso da Robin Sansoul, e ele até indicava um outro suspeito para que a polícia investigasse. Do portfólio do Rodney tinha cerca de 900 fotos que nunca puderam ser publicadas devido à nudez e por serem completamente explícitas. Então, apenas um pouco mais de 100 fotos foram publicadas. E ainda assim, só dessas 100 fotos, no mínimo 6 famílias se manifestaram, pois encontraram ali naquelas fotos mulheres que estavam desaparecidas e os seus casos estavam sem solução. Então, 6 famílias surgiram apenas de 100 fotos. Imagine se todo mundo tivesse acesso a todas essas fotos, quantas vítimas mais a gente conheceria. O que isso significa? Que o Rodney fez muito mais vítimas do que a gente pode contar. Deve ter muito mais mortes na conta dele. Mais ou menos ali estima-se que entre 300 mortes, tá? Apesar de que ele foi condenado apenas por 5 casos. Ele foi selecionado para o The Dating Game por quê, né? Porque muitas pessoas perguntam, como que um cara desse foi parar num reality de namoro? Gente, ele foi selecionado por ser um cara alto, né, bonitão para os padrões da época, bem apessoado. Então, o programa não fazia verificação de antecedentes criminais. Gente, naquela época as coisas eram diferentes de hoje, era tudo uma loucura. Então, ninguém fazia verificação de antecedentes criminais, ele tinha o charme, ele entrou no programa sendo apresentado como um fotógrafo profissional.
A Cheryl, que foi a moça que escolheu ele no programa, né? Ela gostou das respostas, porque os candidatos ali respondiam as perguntas sem ver a moça. Então, sem ver ele, ela escolheu ele. Mas, assim, à primeira vista, ela já achou ele muito estranho. E eles teriam direito a aulas de tênis em casal. E depois eles teriam uma viagem ao Magic Mountain, que era um parque. Só que a Sherry teve uma intuição. Caramba, essa mulher aí é a prova de que intuição existe. Ela teve uma intuição sobre o Rodney, ó, entre aspas. Comecei a me sentir mal. Ele agia de forma assustadora. Recusei a oferta dele e não quis vê-lo novamente. Só que ela não sabia se era possível recusar um date com o vencedor do programa. Então ela procurou a produtora do programa, que era Ellie Metzger, e perguntou se teria problema dela não querer sair com ele, porque ela realmente não estava se sentindo bem com aquela situação, e a Ellen disse que não teria problema. As palavras da Cheryl foram: não posso sair com esse cara, há vibrações estranhas saindo dele, ele é muito estranho, eu não estou confortável em sair com ele. Será que isso vai ser um problema? E a produtora do programa, obviamente, disse que não, que a decisão era dela. Até mesmo as outras pessoas, o pessoal que trabalhou no programa, os outros candidatos, todos acharam ele muito estranho e muito esquisito. Por fim, a atriz Anna Kendrick, que eu adoro o trabalho dela, ela dirigiu o filme chamado A Garota da Vez, eu super recomendo, que conta a história desse assassino. Ela dirigiu a produção e estrelou. E no final do filme, a gente vê ali uma nota dizendo que a verdadeira Cheryl saiu de Los Angeles depois dessa experiência com o Rodney. Ela se sentiu mal e ela foi viver uma vida tranquila e familiar. E aí isso foi perguntado para Anna Kendrick se era verdadeiro. Ela falou que infelizmente ela não conseguiu conversar pessoalmente com a Cheryl, porque quando ela foi fazer isso, a Cheryl não estava mais viva. Então a Cheryl já faleceu, infelizmente, e ela disse que gostaria muito de perguntar para a Cheryl como que era ser uma mulher que tem uma intuição, né, tão forte, que ela acreditou nela mesma, e isso acabou salvando a vida da Cheryl. Ela certamente acabaria sendo mais uma vítima. Como dito, apesar de ter sido condenado por 5 crimes, a polícia americana acredita que Rodney tenha sido responsável por mais de 300 mortes de mulheres e meninas. Eu fiquei pessoalmente sensibilizada com esse caso, porque quando a gente vai lendo os textos, os artigos, assim você vê que ele pegava a menina de 8 anos, 12 anos, e isso machuca demais, gente, isso é muito pesado. Não que com mulheres não seria pesado, mas você sabe que quando envolve criança é um pouquinho pior, é um pouquinho mais terrível do que já seria se fossem apenas mulheres. É uma pena que ele tenha falecido de morte de causas naturais, sem passar por aquele estresse, por aquela pressão de saber que ele ia sim receber injeção letal e que ele ia morrer pelos crimes que ele cometeu. Mas então é isso, obrigada por assistirem e até o próximo vídeo.